Bem, daqui a pouquinho já vamos começar. Fixando o tema de hoje: como enfrentar condições favoráveis para falar. Mais um minutinho e a gente já começa. Do Grêmio. Muito bem, 7 horas, vamos começar. Já 7:01, nossa, já estamos aqui 1 minuto na frente das pessoas. Muito bem. Começamos. Bem-vindos à live Café com Oratória. Vamos começar então. Hoje eu vou falar sobre condições desfavoráveis para falar. Tem muita gente que quer aprender a falar em público e aí ou quer virar professor, né? Tem na cabeça assim, eu quero ser professor, eu quero fazer treinamento em outros lugares, fazer treinamento em empresas. Eu acho o mais legal de todos é o aspirante a professor, que ele vai ter que falar em público. E ele tem na cabeça dele que ele vai ter alunos que vão se interessar por ele e pelas aulas dele. Eu acho isso lindo, porque eu fui assim. O aluno que, por exemplo, entrou no mestrado, né? Mestrando, ele acha que ele vai ter alunos do jeitinho que ele é no mestrado. Como é que é o cara que quer virar professor, que está no mestrado? Ele está estudando, ele está anotando tudo, ele está fazendo tudo, né? Ele está fazendo seminários, se preparando. E aí ele imagina que ele vai fazer isso com os alunos dele. Só que não. Porque os alunos não vão ser assim. No mestrado tu entrou porque tu tá desde a tua ideia em entrar no mestrado, provavelmente já tá com essa ideia na cabeça de que tu vai dar aula. Agora o teu aluno, especialmente para quem quer ser professor em faculdade, mas serve também para outros casos assim do ensino oficial, digamos assim. Os alunos, eles não estão interessados na tua matéria, na maior parte das vezes. Os alunos, eles estão interessados em passar por aquilo ali. Eles estão interessados em ter o certificado e aprender alguma coisa, ter um benefício para a sua profissão. Ter alguma coisa prática para suas vidas, de acordo com o ideário deles. Então, tem muitas coisas que o aluno precisa aprender, mas ele não sabe que precisa aprender. É como se você quisesse, digamos que você quisesse escalar uma montanha. Você quer escalar uma montanha.
Mas você não entende nada de alpinismo, como eu de fato não entendo. Surgiu esse exemplo agora na minha cabeça. Se eu quero escalar uma montanha, eu fico pensando na atitude de ir lá escalar a montanha. No esforço que eu vou ter que fazer, e especialmente na glória de estar lá em cima, né, no pico da montanha, onde eu posso me gabar depois que eu conseguir. Talvez na vista, na sensação, mas dificilmente eu vou conseguir pensar em todos os equipamentos que eu vou precisar ter para escalar essa montanha, e dificilmente eu vou pensar em todas as habilidades que eu vou precisar ter para escalar essa montanha. E dificilmente eu vou pensar em todo o treino que eu vou precisar para escalar essa montanha. Logo depois disso, se eu penso em tudo isso e começo a elencar ponto por ponto de cada um desses detalhes, vai sumindo a vontade de escalar a montanha. Aluno em faculdade é mais ou menos assim. Eu quero me tornar advogado. Ah, que legal, eu vou me formar. Ele pensa lá no final, no pico da montanha e tal. Não sei o que, eu vou me tornar advogado. No final das contas vai ser muito legal. Vai ser tudo maravilhoso. Ah, eu vou ter que aprender no meio do caminho direito penal. Tô louco pra aprender direito penal. Bah, direito penal, falar de crime e tal. Que coisa interessante. Tem o júri. Nossa, o júri, que legal. Mas aí lá no meio do caminho eu vou começando a descobrir que tem o direito empresarial, que tem o direito administrativo, que tem o direito constitucional, e aí eu vou perdendo a vontade de subir a montanha. Mas ele precisa aprender isso aí, porque não tem como o sujeito se formar em direito sendo advogado de direito penal. Só, eu já vou aprender direito penal, é isso que eu quero, e já escalei a montanha. Não, tu vai ter uma tal de uma prova da OAB, tu vai ter um monte de coisa que faz parte de um conjunto básico de habilidades para tu subir a montanha. Mas o aluno não sabe disso. E aí, voltando à nossa questão, o jovem professor, ele, quando ele está fazendo mestrado, ele acha que ele pode fazer uma... O jovem professor, ele acha que ele pode preparar uma aula e que ele pode imaginar que a montanha, do que é melhor, o que é escalar, o que é o pico da montanha para esse professor, o que ele imagina, né? Ah, eu vou estar lá dando aula e aí todo mundo vai estar prestando atenção em mim, vai estar todo mundo interessado, que legal. É um novato, né? Uau! E vou preparar, vou fazer os alunos darem seminário, e vai ser e vai ser muito massa, e o pessoal vai estar ali. Mas os alunos não têm isso na cabeça deles. Para os alunos, a tua matéria é só mais uma que ele vai ter que passar. E aí o cara se desilude, porque ele encontra as condições desfavoráveis para falar, para dar a aula dele. Aqui a fala do professor, ela tem um objetivo que é ensinar. E aí ele se desanima. Assim é quando a gente também imagina falar em algum lugar, nos convidam, por exemplo, para dar uma palestra, e tu idealiza aquilo na primeira vez que tu vai dar aula, e na tua cabeça vai ser muito legal, mas aí vem, em vez de 100 pessoas que está programado o evento, vem 10. E aí tu pensa, putz, só vieram 10 e agora eu vou ter que falar para esses 10. Sabe? E aí tu fica ali, sem saber o que fazer. Ou tu vai fazer uma fala e o local onde tu vai fazer uma fala, onde tu vai fazer a tua apresentação, não tem ar-condicionado e tá quente pra caramba. Ou o local onde tu vai fazer a fala não tem o tal do data show e tu preparou tudo em data show. Tudo, tu tem... Aliás, e olha só, às vezes tu sabe disso antes. Tu fez toda a preparação em PowerPoint, tudo bonitinho, maravilhoso, e aí tu diz, vou dar uma ligada um dia antes. E aí tu liga e os caras não tem, estragou. E aí tu não tem o tal do data show para levar lá, não tem.
liga para os teus amigos loucamente, meu Deus, e agora alguém vai me ajudar? Ninguém. Todo mundo, ninguém tem um data show, salvo se tem um colega que também é palestrante, tem um de reserva. Mas digamos, né, isso já aconteceu comigo. Eu na época não tinha e liguei para colegas, professores, muitos têm, e todos iam usar. O que fazer? Desgraça. Palestra no dia seguinte e tipo é de manhã. Só um segundo. Eita. E aí o que tu faz? Aí tu começa a te lamentar. Pô, fiz toda essa preparação, fiz todo um estudo, planejei, meus slides estavam tão lindos e agora não tem palestra. O que eu vou fazer? Tu fica pensando só naquilo que não vai acontecer. E dificilmente o teu foco sai daquilo ali. Tu fica só pensando, putz, por que não vai ter data show? Como é que não vai ter data show? Pô, me preparei. E eles nem iam me avisar ainda por cima. Se eu não tivesse ligado, eu ia chegar lá e não ia ter. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E aí tu fica ali, naquela martirização. Tu fica... E aí tu começa a te atacar. Mas eu sou um idiota mesmo. Por que eu fiz tudo em PowerPoint? Mas que perda de tempo. E agora? Toda a minha organização se foi. Fica naquele processo de se dar chibatadas. Né? Primeiro tu culpa os outros, depois tu começa a se dar chibatadas. E aí tu fica ali, sofrendo com a própria desgraça que está na tua cabeça. No fundo está tudo na tua cabeça. Como é que tu resolve isso? Qual é o antídoto para isso? O antídoto está na oração da serenidade. Eu descobri isso quando eu descobri essa tal da oração da serenidade. Ali tem a sabedoria necessária para você entender o que fazer. Olha só, olha o que diz a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar aquilo que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Cara, vou repetir. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas. E aí, tu tem os três itens que tu precisa aqui para sair dessa situação de sofrimento, porque as condições não são favoráveis para falar. Eu estou dando esse exemplo do data show que não funcionou, mas podia ser qualquer coisa. Ah, na reunião vai estar o meu chefe me assistindo, eu não queria que ele tivesse. Na minha turma tem um cara que eu não aguento me assistindo. Sei lá. Tem inúmeras situações em que tu pode imaginar que tudo vai dar errado. Primeira coisa, então. O que a oração nos ensina? São 3 itens. Primeiro, sabedoria. Segundo, coragem. E terceiro, serenidade. Tu precisa dessas 3 coisas. Primeiro, sabedoria. Sabedoria para discernir entre o que está no teu alcance e aquilo que não está no teu alcance. Tu precisa pensar se essa situação de ter que apresentar, tendo preparado toda a tua apresentação com PowerPoint, mas ter que apresentar sem o data show, apesar de ter feito todo o PowerPoint e tá tudo pronto um dia antes, ou talvez horas antes, o que está no teu alcance e o que não está. Sabedoria.
discernir uma coisa e uma coisa da outra. E aí tu vai discernir, tu vai pensar, digamos que é 7 da noite e a palestra é outro dia às 7 da manhã. Está no meu alcance levar para lá um data show, ter um data show lá para apresentar o meu PowerPoint? E aí tu discerne, 7 da noite, está no meu alcance? Se está no meu alcance, o que eu preciso nesse momento? Coragem para mudar. Se não está no meu alcance, eu vou precisar de serenidade para aceitar. Então, primeira coisa, sabedoria. Está no meu alcance às 7 da noite? Bom, eu ainda não liguei para ninguém, ainda não pensei em nada de como resolver isso. Em vez de ficar me martirizando, eu vou ter sabedoria. Vamos ver se está no meu alcance, vamos descobrir. Então, eu vou ligar para as pessoas. E aí veio a ideia de ligar para os amigos, ligar para quem tem data show. 7 horas da noite eu não vou conseguir alugar com mais ninguém, mas alugar é viável. Primeiro, tu vai, se tivesse horário ainda para quem alugar é viável, vale a pena. Vou pedir emprestado para alguém. Tá. Aí tu começa a ligar para as pessoas. WhatsApp, mandando e tal. Professores, colegas, sei lá, amigos que tem um data show. Tem um data show? Tem um data show para emprestar? Ah, eu tenho uma palestra amanhã, toda aquela história. E aí ninguém tem. Tem mais alguma alternativa? E aí já não são mais 7 da noite, já são 9 da noite. Tu ficou 2 horas tentando mudar a situação. Não tem jeito. Vale a pena ficar tentando ainda? Eu não ficaria 2 horas tentando. Eu ficaria 15 minutos. Se ninguém me respondeu, ninguém me deu nenhuma alternativa nova, em 15 minutos, meia hora que fosse, eu vou para o plano B. Porque aí eu já consegui, tive coragem para mudar, tentar resolver o problema, mas agora o problema de apresentar, de fazer a apresentação com o PowerPoint do jeito que eu tinha planejado, você foi. Não tem mais o que fazer. Então agora eu preciso ter serenidade, então dar coragem. Eu fui para, aliás, da sabedoria, eu discerni, posso mudar ou não posso? Posso. Vamos tentar achar um data show. Não consegui. Tive coragem para fazer e ir atrás. Tá, não deu. Agora é o momento de eu de novo avaliar. Sabedoria. Vale a pena continuar insistindo nessa coragem para mudar? Ou chegou o momento de aceitar que não vai ter data show? Serenidade, vamos aceitar. Meia hora foi o tempo que eu investi nessa coragem. Acima disso, vai ser burrice. Eu não posso mais perder esse tempo. É ficar martelando numa tecla que já não me mostrou ter resultado. Então, serenidade para aceitar. Tá, e aí? Aí eu tive serenidade para aceitar. Tá bom, eu vou aceitar que não vai ter data show, meu Deus. E aí eu fico ali? Não. Tu tem serenidade para aceitar que não vai ter data show. E agora chegou o momento de tu fazer o quê? Voltar a coragem para mudar. Porque, tá, não tem data show. Eu perdi minha apresentação em PowerPoint. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha apresentação que está na minha cabeça e que está no PowerPoint e traduzir ela para outra linguagem. E aí eu vou pegar meus slides, vou estudar meus slides, vou fazer uma outra organização. Vou montar um mapa mental, organizar. O que é um mapa mental? É mais ou menos isso aqui. Isso aqui é um mapa mental para a fala que eu ia fazer hoje. Eu sempre elaboro esse mapa mental 15 minutos antes, tá? Então eu vou pegar, imagina se tu tendo toda a palestra na cabeça, tu vai fazer um esquema, tá? O mapa mental é um esquema da tua fala. Tu vai pegar, organizar essa tua fala, reorganizar ela sem o tal do data show. Não tem data show, tem que fazer. Então, tu reorganiza essa fala. E aí, reorganizando essa fala, tu tá fazendo aquilo que tu pode para esse contexto. E tu vai te surpreender. Que se tu
reorganizar tua fala e se preparar no tempo que te resta, tu vai descobrir que existem outros modos de apresentar esse negócio. E muitas vezes esses outros modos tornam isso ainda melhor. Tu precisa para isso ter essa serenidade inicial. Se tu não tem essa serenidade inicial, quando o problema já está insolúvel, tu não consegue ter essa coragem para mudar. Tu só vai ter coragem para mudar se tu tiver a serenidade para aceitar aquilo que não tem como ser mudado. Se tu não tem essa serenidade, tu fica te martirizando. Tu fica lá espiando, sabe? Se dando chibatadas e só sofrendo por aquilo. Ou te espiando, sofrendo e tu mesmo te punindo, né? Ah, por que eu não fui fazer outra coisa? Por que eu perdi tanto tempo e tal? Ou culpando os outros. Ah, por que não me avisaram? Ah, data show, por que? Não sei o que. Tu fica só culpando. Aí tu pode culpar até as pessoas da tua casa, né? Tu pode, eu disse pra minha mulher, eu tinha que ter comprado um data show, já que eu queria ser palestrante, ela não quis, achou que era muito caro. Aí tu começa a culpar, culpa um, culpa outro. Não adianta nada. Então, o grande lance é serenidade para aceitar e coragem para mudar. E aí tu vai te surpreender como tu é capaz de ser flexível se tu fizer isso. De criar novas maneiras de apresentar. Se tu aceita e direciona a tua energia para aquilo que está ao teu alcance, é fantástica a descoberta que tu vai descobrir. A descoberta que tu vai descobrir ficou ótima. É fantástica a solução que tu vai acabar descobrindo. Ficou um pouco melhor. Vou dar um exemplo. Aliás, eu vou contar uma história que não é minha, que eu acho mais legal. Eu vi o Murilo Gun contando uma história que não é dele, que é do Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, haha, glu glu. Pegadinha do malandro. O Sérgio Malandro, ele... Vocês sabem que ele faz show e tal, ele é humorista, enfim. E ele faz show corporativo. Eu trabalho muito não com show, mas com treinamento corporativo. E é bem essa situação que o Sérgio Malandro narrou, é uma das típicas situações de quem faz treinamento. O Sérgio Malandro ele foi chamado para um evento que seria um evento sobre liderança e marcaram lá tudo e era 7 da manhã a fala dele, que é uma fala de humor, é um evento de várias palestras sobre liderança e a fala dele seria a fala de humor. É aquele alívio cômico de 50 minutos, uma hora de show no meio de várias palestras motivacionais. Então, o cara que organizou o evento resolveu começar com o Sérgio Malandro, já na cabeça do cara que organizou o evento, tipo, eu vou botar esse cara para já deixar descontraído de cara, assim, já, Sérgio Malandro às 7 da manhã. E o Sérgio Malandro, quando soube que a palestra dele era às 7 da manhã, ele não tinha se dado conta, o cara, agenda de show muito grande, um cara conhecido nacionalmente e tal, ele só se deu conta que era 7 da manhã quando ele estava no avião e tal. E aí ele, putz, vou ter que falar amanhã, 7 da manhã, e ele estava no voo ainda noturno para chegar, ele tinha chegado no hotel, era coisa tipo... Ele ia chegar tipo meia-noite, sei lá, e 7 da manhã ele tinha que estar dando a palestra. Putz, mas que saco, vou ter que dar essa palestra 7 da manhã, onde é que já se viu? 7 da manhã, show de humor, mas que coisa idiota, esse cara que marcou esse troço às 7 da manhã. Ou seja, nesse momento, ele estava culpando aquele que marcou o evento. Até que chegou um momento em que o Sérgio Malandro descobriu que ele não podia ficar naquela ausência de solução. Ou seja, ele estava com uma condição desfavorável para falar, ele estava cansado, estava achando 7 da manhã um horário péssimo para fazer um show de humor e estava sofrendo por isso.
sem solução. Eis que ele pensou assim, tá, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Serenidade. Eu vou aceitar. E aí ele pensou o que queria fazer no dia seguinte. Chegou lá, 7 da manhã, deixa eu só ver meu horário aqui, 7 da manhã, vou fazer o show. E aí ele entra no palco, aquela coisa lá, glu-glu, e tal, não sei o quê. As pessoas, 7 da manhã, olhando para as pessoas com aquela cara das 7 da manhã, mais ou menos essa daqui que vocês encontram, ou a que vocês me encontram, para os que aparecem às 7 da manhã. E aí ele começa o show dele e ele começa a se perguntar logo no show, assim, dizendo, 7 da manhã? 7 da manhã? De quem foi essa ideia de fazer esse negócio às 7 da manhã? E quando ele faz essa pergunta para todo mundo, o pessoal começa a rir, é claro. Todos os funcionários da empresa riem, porque eles estão pensando isso. Por que às 7 da manhã? E ele, quando ele fala isso, ele tirou o pensamento da cabeça dos próprios funcionários. E por isso que eles riem. Ele entra em conexão com aquilo que eles estão pensando. Olha que solução que o Sérgio Malandro teve. Ele entrou em conexão com o que eles estavam pensando. Eles já estavam com isso na cabeça. Tipo, começar o evento 7 da manhã, por que não começa mais tarde? O evento, evento de liderança 7 da manhã. E aí, quando ele fala isso, o pessoal ri e ele já se conecta com aquilo que já estava na cabeça da plateia. Excelente. E aí ele continua insistindo, 7 da manhã, quem foi o responsável? Por isso, quem é que teve essa ideia, 7 da manhã? E aí ele chama o cara do marketing aqui que organizou e tal, vem aqui. E aí chama o cara do marketing, 7 da manhã. Por que vocês fazem um evento às 7 da manhã? Eu tô aqui, foi tua ideia de fazer evento às 7 da manhã? E o cara do marketing meio constrangido, rindo com o resto do pessoal, né? E fui eu e tal. E aí o Sérgio Malandro olha para ele e pergunta, 7 da manhã? E insiste. Né? E aí o cara do marketing já constrangido, até a plateia um pouco, já começa a ficar um pouco constrangido, porque o cara do marketing está representando os interesses do dono da empresa. E aí ele fala assim, 7 da manhã? Um evento de liderança tinha que ter começado às 5 da manhã. E aí todo mundo começa a rir, explode, né? As pessoas rindo. Por quê? É claro que ninguém teria coragem de fazer um evento às 5 da manhã, mas ele diz que um evento sobre liderança o evento sobre liderança, se as pessoas querem aprender liderança, teria que ser às 5. Quando ele diz isso, ele está surpreendendo, ele faz aquilo que no humorismo é o punch, né? a surpresa que faz as pessoas rirem. Então primeiro ele surpreendeu quando ele falou daquilo que eles já estavam pensando, e depois ele falou de uma coisa que ninguém imaginaria, que é uma nova surpresa, e que por isso é engraçada, falando que o evento teria que ser às 5. E então ele faz as pessoas rirem e ao mesmo tempo agrada o seu cliente, porque ele voltou para a motivação do evento, que é a liderança. Então, isso é uma excelente lição dessa sabedoria. A sabedoria de discernir aquilo que tu pode e que tu não pode. O Sérgio Malandro, nesse momento, ele discerniu entre aquilo que podia e que não podia. E teve coragem de fazer alguma coisa para se conectar com essa situação. E fazer alguma coisa com ela. Então, daí ele pegou e criou esse início dessa palestra. Ele disse, o que eu posso fazer? Vou me conectar com as pessoas, falando isso, né, tirando o que tem na cabeça delas, e depois surpreendendo e agradando o cliente. Impecável. Sensacional. E é por isso que até hoje, né, o cara se reinventa. Sérgio Malandro é um exemplo de alguém que se reinventa desde o tempo
dos anos 70, lá na época do show de calouros. Né? Então, o cara, desde aquela época, quando trabalhava com o Silvio Santos até hoje, tá aí e hoje fazendo stand-up. Então, vai ter exemplo de comunicador. Né? Muito bem, pessoas. Hoje eu vou ficar por aqui. Já são 7h30. Teria mais tempo, mas hoje vai ser mais curtinho. Deixa eu só dar um high five aí para quem entrou. Foi um prazer poder estar aqui mais uma vez. Te peço que, se tu gostou dessa live, dá uma compartilhada aí nesse aviãozinho que está aí embaixo. Manda os coraçõezinhos quando tu puderes. E aproveita e já vou te fazer um convite. Hoje, às 7 da noite, eu vou fazer uma outra live sobre criatividade com a minha amiga Raquel. 7 da noite eu vou botar um lembrete aí. Quem puder, aparece lá que vai ser massa. Tá bom, pessoas? Grande abraço e até a próxima.